E ainda tem espaço para falar de terror, mesmo que o Halloween já tenha acabado? Quem sabe? Livro de hoje, O Homem de Areia, E.T.A. Hoffman, né? Do Sandman, né? Do Enter Sandman, do Mr. Sandman, do Neil Gaiman Sandman, do Marcelo Sandman, de todos esses Sandmans, né, cara? Todos eles vieram do E.T.A. Hoffman. É um conto aterrorizante, né? Que inspirou aí muita gente. Uma fábula alemã, né? Uma história, uma clássica história de ninar alemã, né? Principalmente porque é muito assustadora. Cara, eu vou tentar fazer um resumo desse livro e comentar algumas coisas. E espero que eu não esqueça de nada, mas se eu esquecer também vocês me desculpem, porque deu um tempinho entre eu ler esse livro e gravar essa resenha, tá? Mas enfim, o livro começa com 3 cartas, né, enviadas entre 3 pessoas que se conhecem, né? O Nathaniel, que é o personagem principal, o Lothar, que é um amigo que foi criado com ele, assim, acho que ele é meio primo, uma coisa assim, e a Clara, que é a irmã do Lothar e que é a noiva do Nathaniel, né? Eles foram criados ali juntos e ele eventualmente se apaixona por ela e eles, né, ficam noivos, e o Nathaniel está agora estudando na cidade, né, fazendo alguma coisa assim, e ele manda uma carta para o Lothar, mas quem abre ela e quem lê ela é a Clara, acho que porque ele escreve o nome da Clara no envelope por engano, uma coisa assim. E ele está dizendo que ele está perturbadíssimo porque ele estava lá no quarto dele na cidade e ele recebe a visita de um tal de Sr. Coppola, que é um vendedor de barômetro. Um vendedor de barômetro, exatamente, né? O cara, né? Isso é o que a gente chama de um elemento datado da literatura, né? Porque assim, não lembro qual foi a última vez que vi um cara vender barômetro aqui de porta em porta aqui, né, pra mim, mas acho que já faz alguns anos. Em todo caso, esse cara, esse Coppola, ou Coppola, o Nathaniel bate o olho nele e fala assim: não, eu sei quem que é esse cara aí não é um vendedor italiano de barômetro, esse cara é uma assombração da minha infância que veio voltar para me assombrar e tal. E aí ele conta uma história perturbadora sobre a infância dele para o Lothar, que é quando a mãe dele contava a história do Homem de Areia, que era um cara, um demônio, uma coisa assim, uma entidade que vinha e jogava areia nos olhos das crianças que não queriam dormir, né? Sabe quando você fica com sono, você parece que tá com areia nos olhos? É essa sensação, só que não é uma parada light, assim, o cara joga areia nos olhos e as crianças ficam ali, os olhos meio que soltam com isso, ele vai lá, arranca os olhos das crianças e leva os olhos pra lua, onde ele alimenta uns bebês demônios, umas coisas assim, cara, um negócio aterrorizante, né? Uma coisa assim que tipo, é que assim, né, a pedagogia avançou muito de lá pra cá, assim, mas na época a galera não sabia como nada sobre criança, né? Fala assim, como é que será que eu faço para criança dormir? Já sei, cara, vou contar uma história que vai deixar ela acordada a noite inteira. E isso vai funcionar para ela dormir, porque é isso que a gente chama de psicologia reversa, né? Então deve ter sido algum pensamento assim. Em todo caso, ele fica aterrorizado com essa história. E um belo dia que ele estava ali, ele não estava dormindo, à noite, né? Ele deveria estar dormindo, mas não está. Ele flagra uma discussão no porão entre o pai dele e um tal Sr. Copélios, que parece que é um cara para quem o pai dele devia dinheiro, enfim. E eles estão discutindo a respeito de uma criação, né? De um autômato, me parece, um robô, alguma coisa assim. E eles estão ali tentando construir o negócio, e aí o Sr. Copélios está falando, não, eu preciso de uns olhos de criança para colocar aqui, não sei o que, daí ele acha o garotinho ali, né, o Nathaniel, o espiando, fala assim, esse garotinho aqui mesmo, vai pegar os olhos dele, não sei o que, e daí o menino fala, não, por favor, não, o pai fala, não, por favor, não, os olhos dele não sei o que, e eles falam, não, tá bom, então eu vou deixar aqui. Só que aí eles ficam ali trabalhando juntos, numa coisa meio escusa, e um belo dia acontece uma explosão, o Nathaniel desce lá para ver e encontra os restos mortais do pai, assim, né? Parece que o laboratório dele explodiu, e ele jura que foi esse Sr. Copélios que botou tudo abaixo, né? Que matou o pai dele, enfim. E aí, porque aparece um cara chamado Coppola, né? Copélios, Coppola, enfim, ele acha que é a mesma pessoa e fica maluco, fala, não, cara, demônio aí, o Homem de Areia voltou para me atormentar, porque esse aí é o cara que arranca os olhos das crianças e tal. E ele manda essa carta pro Lothar, mas como eu disse, né, quem abre a carta é a Clara, que é a noiva dele, e a Clara dá uma contemporizada na coisa, baixa um pouco a dinâmica e fala, não, cara, é porque você era criança é muito impressionável, você viajou, você viu coisa, né?
Fica tranquilo que a vida não é assim, né? Você tá vendo muitos Stranger Things aí, cara, com a tua, fica, né? Relaxa, né? Isso acontece com vocês que gostam de filmes de terror, assim, vocês ficam vendo muitos filmes de terror, vocês ficam impressionados, vocês ouvem barulhinho na casa, vocês acham que é fantasma? Isso acontece com vocês, assim? Sabe quando tem barulhinho na casa, assim, cai barulhinho, você fala assim, ai meu Deus do céu, será que é a freira do filme A Freira? É. O Lucas falou uma parada muito, muito certa sobre esse filme. Eu fiz, cara, isso é uma besteira. Esse filme é Freira. A única coisa que os caras tinham que fazer era botar uma Kombi do lado de fora da casa, porque Freira adora Kombi, cara. A Freira ia sair da casa e entrar na Kombi. Acabou a maldição da casa, assim, né? E Freira resiste a qualquer coisa, menos a entrar numa Kombi. Enfim, o cara fica ali perturbado e a noiva dele fica tentando dar uma contemporizada, daí o Lothar também fala, não, cara, pô, fica na boa aí, tá tudo certo, esses caras são de boa. E aí ele fica meio magoado, né? Depois dessas 3 cartas, o eixo narrativo se desloca de uma narrativa epistolar para uma narrativa em terceira pessoa, e daí o narrador expõe todos os fatos ali para todo mundo. E ele fala que esse Nathaniel, ele, né, se sente, sei lá, ele quer dizer que ele se sente invalidado, né, no terror dele ali, enfim, ele não gosta muito de ser contrariado, né, pela noiva e tal. Fala, pô, a noiva dele, ele escreve poema, assim, daí a noiva dele bota uns defeitos nos poemas, ela fica ali tricotando enquanto ele lê os poemas, assim, sabe? E ele fica falando assim, pô, ela tá tricotando, não tá prestando atenção direito, que eu tô lendo aqui as paradas, enfim, né? Enfim, é poeta, né, galera? Enfim. Aí, beleza. Cara, esse Nathaniel, ele tá morando aí num quartinho lá na cidade, só que ele tá na frente de uma casa de um professor dele, que é o tal do professor Spallanzani, eu acho, Spallanzani. E esse cara, que é um professor aí, um cientista, um negócio assim, botânico, ou qualquer coisa do tipo, naturalista, o cara tem uma filha, que é a Olímpia, que é uma menina linda que ele esconde meio em casa, assim, e ele vê a Olímpia, conhece e se apaixona por ela. Esquece que tem uma noiva, o cara esqueceu que tem uma noiva e começa a se apaixonar por essa Olímpia aí. E a Olímpia, ela é muito educadinha, ela é muito comedida, e ela toca piano perfeitamente bem, e canta perfeitamente bem, e dança perfeitamente bem, e para e ouve os poemas dele, assim, fica paradinha, assim, ouvindo tudo, assim, e o cara fala, porra, aí sim, cara, isso sim que é uma mulher, né, com sensibilidade, não é que nem essa minha noiva aí, que fica aí tricotando enquanto eu leio os poemas, não, essa mulher para e ouve, olha só que mulher boa, né, mas tem que ser assim, tem que parar tudo que tá fazendo para me ouvir, ler a minha arte aí e tal, beleza. Um belo dia, o o Nathaniel flagra esse Coppola, né? Ou Coppelius, e daí a gente agora já não sabe mesmo se o cara é o mesmo cara ou se são caras diferentes, discutindo com o professor Spallanzani a respeito da Clara. E a Clara tá ali meio que, né? Como se ela tivesse desligado, como se ela fosse um autômato. E eles estavam brigando ali pela autoria da Clara, da Olímpia, né? Achando que ela é um autômato que tem uma autoria reivindicada pelas duas partes ali. E o Spallanzani fala, não, isso aí foi eu que fiz e tal. E eles ficam jogando ela para um lado para o outro, ela fica meio, né, igual um bonecão, assim, sendo jogado para um lado para o outro. E o Nathaniel vê aquilo, percebe que a Olímpia é um robô, fica maluco, tenta agredir o Spallanzani, a galera segura ele, e aí ele é mandado pro hospício. Aí ele sai do hospício, lembra que tem uma esposa, lembra que tem uma noiva lá, que é a Clara, daí eles voltam lá, ficam, pois é, que bom. Aí ela perdoa tudo e tal. E aí eles termina assim o conto, eles estão assim no alto de alguma torre, alguma coisa do tipo, e o cara tá com uma luneta olhando. E aí ele olha assim para pro fundo dos olhos da Clara e ele vê assim os olhos dela rolando assim dentro das órbitas, assim, como se fosse um robô com mau funcionamento. O cara fala, fudeu, você também é robô, não sei o que. Ele fica maluco, começa a falar umas coisas sem pé nem cabeça, roda, não sei o que. E aí ele fala, fudeu. Aí ele pega a Clara e vai jogar da torre, só que aí nesse meio tempo juntou uma multidão para ver a algazarra.
E aí ele vê, ele fala, não, ele não joga, só que aí ele percebe que lá no meio tá lá o Coppelius, e ele fala lá. E o Coppelius tá lá rindo de tudo e fala, esse cara aí vai se jogar, hein? E não dá outra, né? O cara ele desiste de tacar a Clara, mas ele se joga da torre, cai, espatifa a cabeça, e daí a Clara casa com outro cara e fim da história. Acaba assim. Tá. Cara, alguns elementos interessantes pra gente poder falar a respeito desse livro, né? Primeiro, a questão do insólito no E.T.A. Hoffmann, como a gente falou lá no livro, na resenha do Schnitzler, que eu fiz com o Alan, inclusive, que o Hoffmann, ele sempre está explorando os limites ali entre a realidade e a fantasia desse insólito. Então, quer dizer, será que ele era mesmo, era insólito, não, né, aquele momento no final, assim, a Clara rolando ali, os olhos dentro ali. Que aquilo realmente aconteceu, é o cara que já tá maluco, porque o cara saiu do hospício, irmão. Então, assim, vai que não deu muito certo o negócio, o cara tá meio perturbado ainda. Pode ter acontecido, né? Mas ele faz isso em terceira pessoa, né? O que é muito mais interessante. Mas por que na primeira parte, naquelas 3 cartas, a gente conhece um pouco mais sobre como esses personagens pensam, como eles agem e principalmente como eles reagem a certas informações? O acontecimento ali, a narrativa, ele parece mais crível. Então achei bem foda isso. Mas é claro que num senso mais profundo a gente poderia ter muito mais elementos para analisar, né? Acho que o pós-faciador aqui desse livro, que é o Márcio Suzuki, ele fala que acho que foi o Freud que leu e falou que esse livro, essa coisa dos olhos, é alguma coisa representando a castração, né? E a gente pode tirar várias outras conclusões desses elementos, né, que, seguindo os moldes de qualquer fábula, eles são bem alegóricos, né, mas eles não necessariamente estariam sendo. As conclusões que a gente tiraria não necessariamente estariam sendo fidedignas a algum aspecto formal do livro. Né? A gente poderia estar fazendo comparações, alegorias aí à torta direito, sem necessariamente que essas coisas estejam lá. Mas é fato que os olhos são muito importantes para o livro, né? Para a narrativa toda. Porque o Homem de Areia taca lá areia nos olhos, enfim, e ele, para as crianças que não querem dormir, ou seja, para as crianças que querem ficar o tempo inteiro na vigília, né? E isso aí tem uma série de conclusões que a gente poderia tirar. A gente pode falar que, pô, né, se você não dorme, né, o sono ele tem um efeito regenerador no cérebro, né? Se você não dorme, seu cérebro frita, não sei se vocês sabem disso, mas, né, Murilo, lembra aquela época que você dormia 3 horas por noite só, assim, e ia dormir 5 horas da manhã, assim, fica zoado o cérebro naquela, né? Completamente. Então, assim, a gente fica zoado quando a gente não dorme, então o cérebro tem essa coisa regenerativa, né, do qual ele se torna dependente do sono. Mas pode ser que ali, o momento dele estar dormindo, dele deveria estar dormindo e presencia aquela coisa, aí já não sabe se na verdade se era um sonho mesmo, se ele realmente estava dormindo e ele, né, flagra isso e tal. Os olhos que são arrancados, né, que são os olhos também são a nossa ferramenta principal de conhecimento, né, do mundo sensível, como a gente percebe as coisas, enfim. E é claro que o elemento insólito desse livro ele se desenvolve graças à interpretação enviesada do Nathaniel sobre a realidade, né? E ele tem ali duas mulheres que se antagonizam nisso. Ele tem a Clara, né? Que é Clara, né? A pessoa que faz ele ver claramente as coisas, que fala assim, cara, você está viajando, você, né, para um pouco, perceba que você está exagerando. E a Olímpia, né, que, sei lá, sugere o Monte Olimpo, sugere uma instância mais divina, mais da perfeição, mais o campo da perfeição, que não é o campo do humano, né? Então, assim, tira também a humanidade dela a sugestão desse nome. E o fato dela ficar ali como um autômato, ouvindo ele, né, fazendo os poemas assim, faz com que ele ache que a humanidade dela é maior do que a humanidade da Clara, que fica ali tricotando e reclama dos poemas dele, enfim, né? E minimiza o terror que ele sente. Daí ele chama a Clara de autômato, né? Essa mulher é um robô aí do sistema, né? Não acredita em mim, não sei o quê, né? Como você vê, então, assim, a percepção dele sobre as pessoas é um pouco trocada, né? Nada garante também que ele mesmo, né? Porque eu acho que no texto, eu não sei, acho que na versão em inglês, acho que mas não sei como é que é no alemão, porque eu não vi.
mas acho que na versão inglesa a cabeça dele espatifa e se espalha, né, em caquinhos, que ele fala como vidro. Então você não sabe se na verdade ele não era o autômato também, né, e ele via mais a humanidade na Olímpia do que na Clara, porque ele se via num certo registro de autômato como a Olímpia era, né, e via a humanidade da Clara de forma trocada. Enfim, tem várias hipóteses que a gente poderia fazer aí. Mas é fato que o elemento do terror está ali por conta justamente de uma percepção alterada da realidade, que passa também, assim como lá no Schnitzler o Alan falou, passa por um aspecto sonhático também, né? Você coloca os acontecimentos bizarros, né? como essa que ele flagra entre o pai e o Coppelius à noite, né? Que ele deveria estar sonhando, e todas essas outras coisas, se apaixonar por um robô, por uma menina robô, enfim, né? E daí ele fica ali pedindo para as meninas que ele encontra depois, para elas dançarem assim um pouquinho fora de ritmo, e para elas tocarem o piano meio mal, para ele saber que elas não são robôs, mas ele já não acredita muito, ele já acha que todo mundo é robô, enfim. E isso passa também por esse desfecho ambíguo do final, né? Então tem todos esses elementos que fazem com que o terror do Hoffmann, para além de ser um terror clássico, né, quer dizer, para além de ter o elemento clássico das fábulas infantis, ou seja, assim, uma coisa meio moral, assim, do tipo, né, vai vir o cara aqui, você não quer dormir, você não quer fazer as coisas que você deveria estar fazendo, vai vir alguma entidade aqui punir você, né? Isso é comum a várias histórias infantis, enfim. A minha mãe falava, ela falava que tinha um monstrinho que pegava criança que não tomava banho, né? Quando eu era criança não queria tomar banho. E o nome do monstrinho era Smirnoff, que eu acho que era o nome da vodka que tinha em casa. Enfim, o primeiro monstro da minha infância foi o Smirnoff. Hoje eu tenho uma garrafa de Smirnoff em casa. E aí, mãe? E agora? Para além desse elemento clássico né, moral da história, também tem alguma coisa de cunho social, ou, né, de querer supor assim, olha, a verdadeira humanidade, né, tá justamente nas nossas falhas, nas nossas faltas de empatia, na nossa incapacidade de compreensão, às vezes, enfim, isso aí faz a gente ser humano, né? A empatia é muito humana, mas a falta de empatia também pode ser humana em alguns aspectos, né? Quer dizer, uma pessoa que concorda com tudo que você fala e que aceita tudo que você fala, ela não é tão humana quanto uma pessoa que para e pondera e fala, não, agora você está viajando, agora você não fez isso, agora, enfim. Então isso também subsiste no texto, né? E toda uma outra discussão sobre de como se percebe o amor, né? O amor entre um homem e uma mulher, assim, né? Quer dizer, o amor como subserviência incondicional, ou o amor como um zelo, né? Uma certa manutenção da realidade, né? Enfim, que é o caso da Clara, né? Que é a pessoa que vai lá e pega e cuida dele e não deixa ele ficar pirando nessas coisas que, se dependesse dele, ele ia ficar pirando o dia inteiro, né? Como ficar achando que as pessoas são robôs e que tem um homem de areia aí perseguindo ele, disfarçado de vendedor de barômetro e coisa do tipo, né? Então tá tudo ali. Mas acaba sendo uma bela fábula sobre a loucura, né? Sobre como ela vai... Como sei lá, o germe da loucura vai se miscuindo nos acontecimentos cotidianos, engatilhando reações cada vez mais abruptas, cada vez mais exageradas, até terminar em alguma tragédia. Então também tem essa camada aí que é interessante, né? Enfim, cara, é um continho pequeno, né? Mas não é facilmente esgotável. A galera discute ele muito ainda, tem muitas leituras, muitas acepções possíveis, mas está aqui uma bela leitura para vocês, uma leitura rápida acima de tudo, né? Porque é um livro curtinho. Tá? Vocês curtiram? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, dá um joinha aqui, comenta o que vocês quiserem e ajuda a gente lá no Catarse também, galera. Não deixe de se inscrever no canal, por favor. E é isso. Um abraço aí. Tchau.
and slide and slide.